E aí, galerinha? Beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para mais uma aula sobre sistema digestório, que é um tema um pouquinho complexo, certo? Bem interessante, porque trata do nosso corpo, dos nossos órgãos que participam desse processo de digestão. E quando vem em questão de digestão, a gente só lembra de quê? De comida, de alimentação, de nutrição. Isso é muito interessante, isso é muito gostoso. Quem é que não gosta de comer, né? Esse sistema digestório, antigamente era chamado de sistema digestivo, certo? E quando eu falo de digestão, eu estou falando em um processo no qual você se alimenta, existem moléculas grandes, chamadas de macromoléculas, e essas moléculas elas devem ser quebradas para que o nosso organismo ele consiga absorver, perfeito? Essas substâncias. E esse processo de quebra de macromoléculas em moléculas pequenas para possível absorção do nosso organismo é o processo chamado de digestão, certo? Então, a nutrição é um processo complexo que envolve quatro etapas. Quais são as quatro etapas? Você ingerir, né? Primeiro é a ingestão, quando você ingere, coloca a comida para dentro. Depois que você colocar a comida para dentro, vem o processo de digestão, que eu acabei de falar, a quebra dessas macromoléculas em moléculas menores, em moléculas pequenas. Depois que existe essa digestão, vem uma terceira etapa, e essa terceira etapa seria a absorção, onde o nosso corpo ele consegue absorver, puxar aquilo que é interessante para ele. Perfeito? Depois do processo de absorção, aí nós temos o processo de quê? De eliminação. Eliminação de quê? Daquilo que o nosso corpo não precisa. Ou seja, defecação, através das fezes, certo? Então, notem, pessoal, que é uma sequência lógica. Não vai vir a eliminação para depois vir a ingestão. Pelo amor de Deus, né? Você tem que comer primeiro para depois existir a digestão, que é a quebra. Depois dessa quebra vem a absorção pelo corpo e em seguida vem a eliminação. Tudo aquilo que está em excesso, o corpo ele joga para fora através das fezes, ou aquilo que não precisa. É bem simples, bem fácil. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Mas para que a gente entenda esse processo de digestão, é necessário que a gente entenda quais são os órgãos que compõem o sistema digestório e qual é o caminho lógico, a sequência que o alimento faz quando chega na boca até sair. Perfeito? Então, o que é que vai acontecer? Observem aqui, pessoal, que nós temos a boca, certo? Nós temos a boca, seguida da faringe, está aqui a boca, ó, seguida da faringe, certo? Que essa faringe nada mais é do que um canal que liga, né, o sistema digestório ao sistema respiratório. Então, é graças a essa faringe aí, certo? E a outro órgãozinho aí, que é chamado dessa estrutura que é chamada de epiglote, que é aquele que a gente chama de pinguelinho mesmo, certo? Da garganta. É justamente ele que vai ser responsável por fechar o nosso sistema respiratório, porque quando a gente come, não vai direto para o pulmão, por conta desse mecanismo. Você quiser fazer, pode fazer. Ó, coloca a mão aqui no pescoço e engula. Então, é graças ao movimento desses músculos que faz com que a parte, certo, da traqueia ela seja fechada. E vai ficar só o quê? Só o esôfago. Então, nesse caso aqui, voltando, depois que o alimento passa, aí volta-se naturalmente. Até mesmo porque senão a gente ia morrer asfixiada, né? Sem fôlego. Então, aqui, ó, qual o caminho a ser percorrido? Boca, faringe, esse tubo aqui, ó, que é esôfago, é um tubo com em torno de 25 centímetros, certo? Um esôfago. Depois desse esôfago, nós temos o quê? O estômago, certo? Aí aqui nós temos algumas glândulas que são anexas, que participam desse processo. É o fígado, aí nós temos a vesícula biliar, que a gente vai já falar um pouquinho dela. Nós temos o pâncreas, certo? O pâncreas, que fica aqui abaixo do estômago. E nós temos o intestino, esse longo tubo aí que você vê, que é formado por intestino grosso e intestino delgado. E finalizando, nós temos o reto, né? Que é o orifício de saída dos alimentos das fezes. Perfeito, pessoal? Acredito que não tem nenhuma coisa que vocês não entendam aqui. Peguem o material de vocês, dêem uma olhada, vamos para frente, que hoje a gente vai trabalhar só dois. Quais são os dois? Hoje a gente vai falar sobre ingestão e vai falar sobre digestão. Perfeito? Então, como é que a digestão começa? A digestão começa na boca. Os dentes, através da mastigação,
realizam a digestão mecânica. Existem dois tipos de digestão. Uma digestão que é chamada mecânica, que é pela questão da trituração dos alimentos, e outra digestão que é chamada digestão química, que tem a presença de substâncias que são importantíssimos para a gente, que são as enzimas. Esse processo, quando eu falo de processo de transformação dessas substâncias, ou seja, dessas macromoléculas em micromoléculas, é graças à ação das enzimas. Perfeito? Então, temos também as glândulas salivares, certo? Elas produzem amilase salivar, que é outro tipo de enzima. Por exemplo, você pegar um pedacinho de pão, quando você coloca o pão na boca, a digestão mecânica dá início e também já dá início à digestão química, que é aquela que tem a presença de enzimas, porque lá na língua tem essa enzima que é chamada de pitialina ou amilase salivar. As enzimas são substâncias responsáveis pelo processo de transformação do alimento através das reações químicas. Muito fácil, beleza? O tubo digestório. A faringe é um canal comum às vias respiratórias, como eu falei para vocês também anteriormente. O esôfago, o que é? É um tubo musculoso que leva o bolo alimentar até o estômago, através daquilo que eu falei na aula anterior, que a gente falou até das fibras, que são os movimentos peristálticos. Esses movimentos, pessoal, são movimentos involuntários que acontecem no nosso corpo de contração e relaxamento dos músculos, fazendo com que esse bolo alimentar seja empurrado. Perfeito? Esses é o chamado peristaltismo ou movimentos peristálticos. São movimentos involuntários. Vai acontecer aí no esôfago, no estômago, no intestino, que são esses movimentos para empurrar esse bolo alimentar. Beleza? O estômago é uma dilatação do tubo digestório, certo? É um órgão muscular que é revestido por uma mucosa. A digestão já inicia na boca, lá na boca, onde se inicia a digestão do amido, através daquela enzima que eu falei. E preste atenção nessa questão de digestão, porque a digestão das proteínas, né, você já inicia no estômago, pessoal. Através de quê? O estômago vai lançar uma substância, uma espécie de um suco, certo? Chamado de suco gástrico, que tem uma substância ácido clorídrico. Aí ela vai atuar sobre o bolo alimentar, iniciando a sua digestão ali de proteínas. Beleza? Aí quando você tem esse bolo alimentar no estômago, depois de um determinado tempo, esse bolo é chamado de quimo. Aí esse bolo vai para onde? Vai lá para o intestino. Perfeito? O fígado, galerinha, o fígado é um órgão extremamente importante para os seres vivos, certo? Ele vai produzir a bile. O que seria a bile? A bile é uma espécie de um detergente. Por exemplo, quando você se alimenta de gorduras, de lipídios. E muitas vezes esses lipídios são difíceis de ser quebrados para poder as enzimas atuarem sobre ele. Então necessita de uma espécie de um detergente natural que o nosso corpo produz, que seria a bile, certo? Quem é que fabrica a bile? Essa bile, o fígado produz a bile, que vai atuar como detergente e fica armazenada aqui na vesícula biliar. É importante salientar, preste atenção aqui agora, que as enzimas participam do processo de digestão, mas na bile, certo? Na bile, você não vai encontrar enzimas. É como se fosse um detergente. Você pode fazer esse experimento em casa. Você pega óleo e desse óleo você, num prato, certo? De gordura, com água, aí você joga e espreme um pouquinho de detergente. Você vai observar que aquele bolo de gordura que tinha a princípio vai se transformar em moléculas, em bolinhos, né? Em bolinhos de gordura. É justamente o que acontece. Para quê? Para poder facilitar o nosso corpo de absorver esses lipídios. Perfeito? Então, a bile é armazenada na vesícula biliar. Na vesícula biliar. E assim como o suco pancreático é lançado no duodeno. O que seria esse duodeno? É aquela porção inicial do intestino, que é chamado intestino delgado. Perfeito? Pessoal, o pâncreas também é um órgão importante no processo de digestão, porque além de você ter o suco gástrico do estômago, que o estômago produz, o pâncreas também produz o suco que é chamado suco pancreático, cheio de enzimas que vão justamente digerir essas substâncias que são necessárias para o organismo, tipo proteína, carboidrato, lipídio, enfim, beleza?
E tudo isso, essa questão dessa bile, juntamente com esse suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, ele vai ser eliminado bem no iniciozinho do intestino delgado. Para quem não tem noção, mais ou menos, o intestino é um tubo com aproximadamente 6 metros e meio, certo? Vai depender, logicamente. Mas é um tubo todo enroladinho, né, no nosso corpo, que é onde ficam armazenados os alimentos, e depois no intestino grosso vão se transformar em fezes. Mas é em torno de 6,5 metros, certo? E os primeiros 25 centímetros vai ser chamado duodeno, que é a porção inicial desse intestino delgado, é onde vai acontecer todo esse processo, o grosso desse processo de digestão. Perfeito, pessoal? Nossa aula vai ficando por aqui, belezinha? Então vocês façam o seguinte: batam um print aí, certo? Dessas questões e para vocês resolverem no caderno de vocês. Pessoal, só queria esclarecer algumas coisas aqui. Tem alguns alunos que estão me mandando as respostas das atividades no WhatsApp. É proibido? É não. Só que é o seguinte, pessoal, deixa eu dizer aqui para vocês. Eu só tenho um celular e o nosso celular vai ter que estar formatando sempre. Então, quando a gente formata esse celular, muitas vezes a gente apaga as conversas, porque senão vai sobrecarregar. E assim, você colocando no Google Sala de Aula lá, é bom para você e bom para mim. Bom para você porque depois você tem como argumentar e dizer, não, aqui eu provei que minha atividade foi lançada. E eu também tenho lá, certo? Uma comprovação de que você está fazendo. Perfeito, pessoal. Aí, ó, 5 questõezinhas bem interessantes para a gente trabalhar. Dê uma olhada no conteúdo, nas páginas do livro referente a isso aí. E na próxima aula, certo? A gente continua. Provavelmente, próxima aula, a gente vai fazer, quero fazer uma aula ao vivo com vocês, com é, com a correção das atividades, para não deixarmos acumular. Porque todas as atividades que eu passo, geralmente eu costumo corrigir. Perfeito, pessoal. Deixa aí, ó, um abraço. Até a próxima. Fica com Deus. Valeu.